Deus. João capítulo 12, verso 28. Verso 28 até o versículo 30. João capítulo 12, 28 ao 30. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Amém? Muitos de nós temos o desejo de compreender mais de Deus, e nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus, e de vivermos experiências com Deus. Mas existem coisas que são essenciais na nossa vida cristã, e uma delas é compreender a voz de Deus. Nós encontramos, ao longo desse caminho de ministério, muitas pessoas querendo ensinar sobre coisas. Por exemplo, eu já ouvi muitas pessoas falando sobre os dons, muitos livros escritos sobre dons do Espírito, mas a maioria das pessoas que escrevem sobre isso e falam sobre isso, ainda nem conseguem saber quando é Deus que está falando, quando é a carne que está falando, ou quando é o diabo que está falando. O primeiro passo, o mais importante de todos, é você compreender a voz de Deus. Você ouvir Deus falando com você. Mais do que ouvir, você entender Deus falando com você. Por isso as pessoas querem explicar coisas que não vivem e não manifestam. Porque muitas delas ainda não conhecem a voz de Deus. Esse texto que nós lemos, o Senhor Jesus está em Jerusalém, e alguns gregos procuraram um dos seus discípulos e disseram: queremos conhecer a Jesus, queremos falar com o mestre de vocês. Então eles vêm falar para Jesus, tem alguns gregos aí querendo te conhecer, e o Senhor Jesus diz: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado, e ele agradece a Deus por esse momento. E no versículo 28 ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Quando Jesus diz isso, uma voz dos céus foi ouvida. E essa voz disse: eu já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. Agora olha que detalhe interessante. O versículo 29 diz: a multidão que ali estava e a ouviu, disse que havia trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. O que veio do céu foi uma voz, com significado e com sentido claro. Mas de todos aqueles que estavam ali, apenas o Senhor Jesus entendeu o significado daquela voz. Enquanto Jesus ouvia Deus falando: eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo, a multidão só escutou um trovejar. E um outro grupo de pessoas disse: foi um anjo que falou. Mas apenas o Senhor Jesus entendeu o que aquela voz dizia. E esta é a realidade dos nossos dias no meio da igreja. Para a grande maioria das pessoas, a voz de Deus é um trovejar apenas. As pessoas não conseguem entender o que Deus está falando. Por mais que elas escutem um som, saibam que aquilo é um som, que aquilo é algo que saiu de algum lugar, mas para elas é apenas um trovejar. As pessoas não conseguem entender
o significado dessa voz. O que é que ele está falando? Então esse é o grupo da qual pertence a maioria das pessoas. Muitas pessoas, elas vêm na igreja, e em um ministério, em uma igreja onde a verdade é ensinada, certamente Deus está falando. Mas a grande questão não é se Deus está falando, a grande questão é se você consegue entender o que Ele está falando. Porque todos ouviram aquele som, mas só Jesus compreendeu. As pessoas ouvem Deus falando, mas elas não compreendem o que Deus está falando. E nós vamos tratar um pouco disso nessa noite, e o livro, ele trabalha isso com mais detalhes para que você possa compreender. O outro grupo menor de pessoas disse: foi um anjo que falou. Este grupo já reconhecia que aquilo era uma voz, que alguém falou, uma pessoa tinha falado, aquilo não era um trovão, aquilo tinha significado. No entanto, eles não sabiam que era Deus que tinha falado. Esse é o grupo de pessoas que sabe que Deus fala, mas eles não sabem se é Deus que fala, se é o diabo que fala, se é a carne que fala. Eles disseram: é um anjo. Mas não era um anjo que tinha falado, era Deus que tinha falado. Dessas pessoas, o Senhor Jesus foi aquele que ouviu e entendeu. Mais do que você ouvir, você precisa entender. Você precisa compreender o que é que Deus está falando. Qual é o significado do que Deus está dizendo? No livro nós falamos sobre a Torre de Babel. Você já deve ter ouvido essa história com toda certeza, porque você é um crente, aleluia. Tenho certeza que você já leu mais de 50 vezes a Torre de Babel. Está lá em Gênesis. E o povo se reuniu, e a Bíblia diz que eles falavam uma só língua. E eles determinaram um propósito de construir uma torre, edificar uma cidade, murar essa cidade, e nesta cidade construir uma torre que tocasse os céus. O nosso nome vai ser célebre, honrado e conhecido em todo o mundo, e nós não nos espalharemos pela terra. Então o Senhor Deus observou o propósito dos homens, e Deus diz: eles falam uma só língua, e estão focados nesse propósito, nada vai parar eles. E então o Senhor Deus diz: desçamos e confundamos a língua deles. O que o Senhor Deus fez naquele dia, e a maioria de nós, inclusive quando você estuda linguística, por exemplo, na faculdade, você aprende que todas as línguas que existem no mundo se originaram a partir da confusão das línguas em Babel. Esse relato está na palavra de Deus. Mas os idiomas diferentes surgiram na terra anos após esse episódio da Torre de Babel. A confusão das línguas não é que uma pessoa começou a falar um idioma, outro começou a falar outra, outro começou a falar outro. Isso demorou um tempo para acontecer. A confusão da linguagem era a confusão no significado do que as pessoas falavam. Até então, imagine que eu sou o construtor, estou lá pondo os tijolos na construção, e o Fábio é aquele que está me alcançando os tijolos. A gente tinha um plano só, a gente se entendia numa linguagem só, todos focados na mesma direção. A partir da confusão das línguas, eu dizia para o Fábio: me joga aí um tijolo. E ele entendia o seguinte: esse cara está pensando que eu sou escravo dele? Eu não vou dar tijolo coisa nenhuma. As pessoas começaram a se desentender na sua linguagem. Então alguém chegava e elogiava uma pessoa, diz: poxa, hoje você está bonita. A pessoa dizia: esse cara está me tirando. Esta é a confusão das línguas, a falta de entendimento. E é exatamente isso que acontece nos nossos dias. Dentro da sua própria casa, muitas vezes no seu casamento, com os teus filhos, os pais falam uma coisa, os filhos entendem outra.
Não é? Já viu acreditar, mas será que eu vou ter que desenhar? E mesmo desenhando, o oreiudo não entende. Por que isso acontece? Embora vocês falem português, todo mundo entende, ou ouve o significado, mas não entende. Essa confusão se instalou lá. Deus tinha uma comunicação perfeita com Adão. A partir do momento em que Adão cai no pecado, o que Deus dizia para Adão tinha um outro significado. Nós já aprendemos aqui no seminário de idolatria, que aliás foi um seminário e tem sido um seminário que tem impactado a vida de muita gente. Ouvimos muitos testemunhos agora lá no Rio de Janeiro, das pessoas que assistiram o seminário, ficaram impactadas com aquilo. Adão caiu no pecado, Deus veio e perguntou: onde você está? E Adão ficou com medo de Deus. A voz de Deus passou a ter para Adão um significado diferente do que tinha antes. Então, a questão não é apenas se você está ouvindo Deus falar. A questão é se você está entendendo Deus falar. Deus diz uma coisa, você entende outra. E você sai comemorando, dizendo que Deus falou com você. Realmente Deus falou, mas quem sabe o significado daquilo não era nada do que você entendeu. E nós precisamos restaurar, não a nossa comunicação com Deus, porque ela foi restaurada. Nós precisamos restaurar a capacidade de compreender o que Deus fala. Essa confusão das línguas que se iniciou em Babel, ela deveria ter tido fim em Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, com um só propósito, que era esperar a promessa do Pai que Jesus disse. E de repente veio dos céus línguas como de fogo. Uma linguagem espiritual desceu à terra. No livro nós abordamos isso, explicamos com mais detalhes. Uma linguagem espiritual veio, a linguagem que Deus fala. O falar em línguas tem por um objetivo essencial e primordial restaurar a sua capacidade de entender o que Deus está falando. E por isso a importância de você ler esse material, não é apenas ler o livro, mas que você possa entender, ler, reler, meditar, riscar, rabiscar, até que você compreenda os princípios que são ensinados nele. Então, eu esqueci de falar o preço do livro, né? R$15 é o valor do livro. Amanhã vai estar à disposição ali para você adquirir. Não é? R$15 está muito barato, não é? Glória a Deus. Então você vai poder adquirir ali, em nome de Jesus. Nesse texto que nós lemos, expressa esse sentido. O Senhor Jesus foi o único que compreendeu a voz de Deus, porque ele compreendia a linguagem, o significado do que Deus falava. O povo que ouviu não entendia o que Deus estava falando. O outro grupo disse: é um anjo que anda falando, mas era o próprio Deus que tinha falado. Eu quero que você vá comigo para 1 Coríntios capítulo 14. Nós vamos ler o verso 1 e 2, 1 Coríntios 14, versículo 1 e verso 2. Diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 12, 13 e 14, Paulo está falando sobre os dons.
3 capítulos da carta aos Coríntios, onde ele usa esse tema, esse assunto, mas na verdade desde o primeiro capítulo está vindo numa sequência de entendimentos sobre a maneira como as pessoas deveriam compreender e entender o Evangelho. E aqui ele diz, no verso 2, que quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, em espírito fala mistérios. As línguas espirituais têm significado. Quando você está falando em línguas, quando você está orando em línguas estranhas, esta língua é uma linguagem espiritual que tem significado, porque Deus entende ela. Você não está falando ao vento, você não está falando para as paredes. Deus entende tudo o que sai da tua boca em línguas espirituais. E Paulo diz aqui, Deus entende. Apenas o Senhor Deus está entendendo o que você fala quando você está falando em línguas. E ele diz que em espírito nós falamos mistérios. Esses mistérios são mistérios para a nossa mente natural, porque nós não entendemos o significado disso. Estamos falando em línguas, mas nosso entendimento natural não faz ideia do que isso significa. A pessoa que está te ouvindo também não faz ideia do que você está falando. O diabo que está te ouvindo não faz ideia do que você está falando. Os anjos que estão te ouvindo não fazem ideia do que você está falando. Mas Deus está entendendo tudo que você está falando. Deus e apenas Deus entende o que você fala em línguas. Somente Deus entende. Por isso é chamado de mistério. Porque você não compreende, ninguém mais compreende. Mas tem significado e sentido. Porque Deus está entendendo. Então é muito importante que você compreenda isso. Agora, que mistérios seriam esses que nós estamos comunicando com Deus quando falamos em línguas? A respeito do quê? O que são esses mistérios? Mistério é algo que está oculto, algo que está escondido. Então, algo que ainda não foi revelado, não foi esclarecido, ainda é um mistério. No entanto, o mesmo apóstolo Paulo, em outras cartas que ele escreve, ele fala sobre esse mistério. E eu quero que você vá comigo um pouco adiante em Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 24 em diante. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Glória a Deus. Diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele, ao mistério, quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem maduro, perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Capítulo 2.
Quero que vocês saibam quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Amém? O apóstolo Paulo, nesse texto em Colossenses, ele diz que o mistério de Deus é Cristo. A pessoa de Jesus Cristo e o ensino de Jesus Cristo é o mistério que esteve oculto em Deus. O mesmo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, 2, que nós lemos, ele diz: quando você fala em línguas, você fala a Deus mistério. Do que se trata este mistério que você está comunicando com Deus? Quando você está orando em línguas, você está falando com Deus a respeito das coisas do Evangelho que você ainda não conseguiu compreender. Você está comunicando com Deus a respeito do mistério, ou seja, de coisas que a tua mente ainda não conseguiu entender a respeito do que Cristo fez por você. Muitos de nós temos dificuldade de entender o perdão de Deus, por isso andamos culpados, carregando condenação, relembrando coisas do passado, desistindo de qualquer coisa, porque não conseguimos entender a força do perdão de Deus em Cristo. Não entendemos o que é ser uma nova criatura, não entendemos o que Deus fez por nós na cruz. Isso é um mistério ainda para nós. Por mais que você escute todo o culto dizendo que você não deve ter mais condenação sobre a sua vida, que o teu passado foi apagado, que tudo foi resolvido, na segunda-feira de manhã o diabo te acusa e você anda como um coitado. Por mais que nós temos ensinado que você tem autoridade sobre o diabo, quando você descobre que alguém fez uma obra de macumba, você treme de medo, porque você ouviu, mas ainda não entendeu. E é sobre as coisas que Cristo é e que Ele ensinou que você está conversando com Deus. Você está comunicando a Deus mistérios. Você está falando com Deus a respeito de coisas que você ainda não é capaz de compreender. Veja bem, se eu ainda não entendo determinadas coisas, como é que eu vou praticar? Se eu ainda não entendo que tem autoridade, como que eu vou usar ela? Por isso que as pessoas têm medo de usar a fé, porque elas não acreditam que vai funcionar, porque não entendem. As pessoas têm medo de usar a autoridade, e elas acreditam piamente que é necessário que o pastor dê a palavra. Mas você tem tanta autoridade quanto eu para dar uma palavra. O que falta? Você entender isso. O momento que você entende, você recebe essa autoridade e você manifesta ela. E é exatamente sobre isso, ou sobre qualquer outro assunto necessário, que você está comunicando com Deus. Quando você faz as tuas orações no português, e eu não estou dizendo para você parar de orar em português, mas quando você faz as tuas orações na tua língua natural, no teu idioma, você geralmente está falando para Deus o que você pensa. Mas a Bíblia diz que os pensamentos de Deus e os teus são muito diferentes. Assim como a terra é distante do céu, os pensamentos de Deus são distantes dos teus. O Senhor Deus diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito.
Pensamento de paz. Nós pensamos uma coisa, Deus pensa outra. Então, quando você está orando no português, você está tentando falar com Deus de coisas que você pensa. Mas a mente de Deus é completamente diferente da tua. Aquilo que para você é uma tragédia, para Deus é uma solução. Aquilo que para você é o fim, para Deus é o começo. Aquilo que talvez para você seja uma grande alegria, para Deus pode ser tristeza. E nós não temos a capacidade de compreender isso. E é por isso que Deus enviou esta linguagem de comunicação. Porque quando você está orando em espírito, a tua mente não está entendendo nada do que você está falando. E você está orando a partir do seu espírito. Paulo diz, 1 Coríntios 14, quando eu falo em mistérios, quando eu falo em línguas, o meu espírito está falando. O meu espírito, o espírito seu que nasceu de novo, está se comunicando com Deus. É por isso que você pode orar em línguas estranhas e pensar em outras coisas. Porque você está orando com o espírito, não com a alma. Enquanto a alma pensa, o espírito está orando. E Deus está entendendo tudo que o teu espírito está falando. E quando você comunica com Deus, a necessidade de entender alguma coisa, Deus começa a trabalhar para tirar os empecilhos do teu coração que te impedem de entender o que Jesus Cristo ensinou e o que Jesus Cristo fez. O mistério que estava oculto nos foi revelado, diz o apóstolo Paulo, que é Cristo em você, a esperança da glória. O Senhor Jesus, em João 12, foi o único que entendeu o que Deus disse. Cristo em você significa que Deus vai fazer com que você tenha a mesma capacidade de entender a voz dele que Cristo teve. E quando o Senhor Deus falar, você vai ter certeza que é Ele que está falando. E você vai saber exatamente o que é que Ele está falando. Cristo em você, a esperança da glória de Deus. Tudo que o Senhor Jesus Cristo ensinou, Ele ouviu de Deus. Tudo que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu, Ele ouviu de Deus. Por isso Ele é chamado de a verdade. Eu sou a verdade. Ele diz, eu falo conforme ouço do meu Pai. Tudo que eu faço, eu vejo o meu Pai fazer. Eu não falo por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, fala por meu intermédio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a boca de Deus. Tudo o que Ele disse é Deus dizendo. Tudo o que Ele fez é Deus fazendo. Então, essa linguagem, esses mistérios que você está orando, tem significado e sentido claro para Deus. Você está comunicando-se com Deus a respeito das coisas que você precisa entender. O teu novo homem observa o teu velho homem e ele começa a falar com Deus. Ela precisa entender que não tem mais culpa sobre ela. Mas todas as vezes ela está lá ouvindo, mas não entende, porque existe algo dentro do coração dela, impedindo ela de entender. O que é esse algo? O seu novo homem diz para Deus, o que é que está acontecendo? Então o Senhor Deus começa a trabalhar, para tirar do teu coração, o que está impedindo você de entender a voz dEle. Este é o mistério
que você está comunicando com Deus. Então, o falar em línguas não é algo sem sentido e sem significado. É uma ferramenta que Deus deixou para que você voltasse a ter a capacidade de entender o que Deus fala. Deus quer falar com você e quer que você compreenda o que Ele fala. Aleluia. Mais do que você ouvir Deus, você precisa entender o que Ele está falando. Quantas coisas, quantas ideias, quantas direções Deus gostaria de dar para você, mas não consegue. Você acha que Deus não gostaria de dizer para você por que é que você está passando determinada situação e não tem solução? Você acha que Deus não gostaria de te dar uma ideia para que você pudesse mudar a história da tua empresa? Você acha que Deus se alegra em ver você sofrendo e quebrando a cara? Mas por que é que nós erramos tanto? Porque não compreendemos o que Deus fala. Não conseguimos ouvir Deus falar conosco. A voz dele é um trovão. Nós não conseguimos entender o significado dela. Por isso ficamos desorientados e seguimos a orientação e a voz errada. Deus gostaria muito de levar você sempre para o lugar certo. Deus gostaria de poder falar com você todos os dias como Ele falava com Adão. Mas então por que é que Deus não fala, pastor? Primeiro Ele fala. Você não escuta. Segundo, se Ele falar, você vai entender tudo errado que Ele está falando. Ah, você vai entender errado. Você vai entender errado. Então, sabendo de tanta coisa que as pessoas ensinariam e falariam, Deus envia o Espírito Santo com a linguagem espiritual para que você se comunicasse com Deus e tivesse a capacidade de entender o que Ele fala. Falar em línguas é uma ferramenta que vai levar você a compreender a voz de Deus. Em meio a centenas e milhares de igrejas, milhares de livros que são escritos, centenas de doutrinas, centenas de pastores falando, bispos, apóstolos, missionários, tem até uns querubim por aí falando. Diante de tanta gente dizendo e falando, estudando, escrevendo sobre Deus, afinal de contas, aonde é que Deus está falando? Porque um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Uns dizem, as línguas de Atos 2 eram idiomas, egípcio, latim, não eram línguas espirituais. Outros escrevem um livro dizendo que são línguas espirituais. Quem é que está com a verdade? Outros ficam discutindo, será que batiza na água? Ou como é que faz? Batiza com pouca água ou com muita água? Afinal de contas, a lei permanece ou a lei não permanece? Uns ensinam que o diabo está no inferno, outros dizem que não. Uns dizem que existe guerra, batalha espiritual, que você tem que repreender os demônios antes de pregar, outros dizem que isso é besteira. Afinal de contas, como é que eu vou saber aonde é que Deus está falando?
Por isso Deus deixou as línguas espirituais. Elas vêm para abrir a tua mente e tirar de dentro da tua cabeça os conceitos, religiosidades e filosofias humanas que foi plantado aí. Para que você consiga ouvir Ele falando com você e entender o significado do que Ele fala. Na aula de amanhã, nós vamos falar sobre a linguagem do batismo no Espírito, dom de variedade e a interpretação de línguas. As línguas espirituais criaram um canal de comunicação com Deus perfeito e sem interrupções. Eu quero que você imagine que quando você começa a falar em línguas, imagine um canal espiritual que te liga ao céu. Por esse canal, a sua linguagem espiritual está passando. Agora veja algo. O diabo não entende o que você está falando. A tua mente natural não pode atrapalhar essa comunicação, porque ela também não entende. A tua mente natural, tua carne, o diabo e o mundo não sabem o que significa aquilo. Só Deus entende. Então você não está falando com Deus influenciado pelo diabo, nem pela tua mente e nem pelo mundo. Você está se comunicando com Deus numa comunicação perfeita. E por este mesmo canal, Deus responde você. E nós vamos ensinar amanhã a você como é que as respostas de Deus chegam a você. Esse canal de comunicação é uma comunicação direta com Deus, a fim de que você comece a entender quando é que Deus está falando e você comece a compreender o que é que Deus está falando. Por isso, um dos primeiros benefícios do falar em línguas é que você vai começar a ler as Escrituras e você vai começar a entender as Escrituras. Elas vão deixar de ser palavras difíceis de compreender e vão começar a ser palavras que fazem sentido para você. Você vai começar a enxergar coisas nas Escrituras que você não via antes. Quando você vem no culto e você passa algum tempo orando em línguas, o impacto dessa mensagem é muito maior do que quando você não ora em espírito. Faça o teste. Se você não tem a prática do falar em línguas, então hoje e amanhã, ore 1 hora, hoje 1 hora amanhã, em línguas. E no domingo à noite, você vai ver como a mensagem falou com você de uma maneira diferente. Deus está falando com você, mas você não está conseguindo entender o que Ele está falando. Isso não é apenas com relação à questão do Evangelho, de entender o que Jesus fez, de entender a verdade da palavra de Deus e do Evangelho. É também você ouvir a voz de Deus para as tuas coisas pessoais na sua vida. Deus quer te dar conselhos a respeito de como você fazer negócios. Deus quer dizer para você, não feche negócio com essa pessoa, porque você vai ser enganado. Deus quer antecipar para você os fatos que vão acontecer no dia de amanhã, para que você, antes que eles aconteçam, estejam preparados. Você lembra de José? Deus avisou em sonhos, vai haver uma grande seca sobre a terra. Então o Egito se preparou, e toda uma nação foi salva. Agora, poucas vezes Deus falava com José. Você percebe que Deus falava poucas vezes no Antigo Testamento. Deus falou com Abraão, chamou, depois de anos, Deus falou de novo com ele.
Deus fala com Moisés fica 40 anos no deserto. Então Deus fala com ele de novo. Porque se Deus começa a falar com os homens, eles não entenderiam. Gente, Deus falou no Antigo Testamento para as pessoas: não idolatrem. O que é que eles mais fizeram? Idolatraram. E aí você lê a Bíblia e diz assim: mas como é que pode? Aquele povo que saiu do Egito, viu o mar vermelho se abrir, chovia maná do céu, chovia pão do céu, caía carne do céu, e eles eram rebeldes a Deus. Como é que pode? Eles não entendiam o que Deus falava. Eles não entendiam que a lei era para mostrar o que estava no coração deles, a fim de que eles pedissem a Deus que enviasse o Messias. Eles não entendiam, sacrificavam o animal, derramava sangue, eles não entendiam o que aquilo significava. Os homens dos dias de Jesus não entenderam que ele era o Messias. Nós temos o privilégio de termos o Espírito Santo morando em nós. E por meio do Espírito Santo em nós, nós temos a linguagem de oração espiritual, que nos dá uma comunicação direta com Deus, a fim de que eu consiga compreender o que Deus fala. Agora, adiantou? Não, porque você não fala em línguas. O que é que Deus vai fazer? As pessoas oram em línguas no batismo, quando são batizadas, e aí quando elas estão no culto, quando sentem a unção, então elas dão umas rajadas de língua estranha, para mostrar que elas são mais espirituais do que os outros. Você recebeu uma linguagem de comunicação direta com Deus, mas você simplesmente não ora. Simplesmente você não fala. Porque muito ensino errado sobre falar em línguas foi passado ao longo do tempo. O falar em línguas é para que você tenha uma vida de comunicação com Deus. O falar em línguas, ele não é uma oração para você usar na igreja. Não é que você não possa orar em línguas na igreja, mas ela é uma oração para que você tenha uma vida pessoal de comunicação com Deus. É para restaurar a tua comunhão, comunicação e entendimento do que Deus fala. Deus quer falar com você todos os dias, assim como falava com Adão, assim como falava com Jesus Cristo. Então você pode orar no Espírito enquanto você dirige. Não precisa você berrar em línguas, porque vai dar 10 minutos e você está sem voz. Então larga a mão de ser orelhudo, né? Você pode falar em línguas enquanto você dirige, enquanto você lava a louça, enquanto você toma banho, enquanto você caminha, enquanto você está fazendo as coisas. Você pode permitir ao teu espírito que fale com Deus. Essa é uma linguagem para a tua vida com Deus pessoal. Então, as pessoas ensinaram ao longo do tempo: você não pode orar em línguas na igreja. E então tem um monte de gente que não ora em línguas na igreja. Por isso eu fiz um capítulo chamado Comentários de 1 Coríntios 14. Versículo por versículo está lá os comentários para esclarecer o que é que Paulo está falando. Você deve praticar o falar em línguas.
O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Me diga como é que você ora sem cessar. Você está me ouvindo falar agora, como é que você pode orar com a tua mente, se você está me escutando? O mesmo apóstolo Paulo diz: orando no Espírito em todo o tempo. Orando no Espírito em todo o tempo. Está lá em Efésios capítulo 6. Em todo o tempo orando sem cessar em línguas. Em 1 Coríntios 14 ele diz: dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. O apóstolo Paulo orava sem cessar no Espírito. Nas suas viagens, nas suas prisões, por onde ele andava, ele estava falando em Espírito. O apóstolo Paulo foi alguém que ensinou sobre os dons. Ninguém ensinou sobre dons. Jesus Cristo não ensinou sobre os dons nos evangelhos. Da onde que Paulo tirou o ensino sobre os dons? Da onde que Paulo tirou o ensino sobre divórcio e novo casamento, se Jesus nunca ensinou sobre isso? Mas Paulo ensinou. Da onde que Paulo tirou o ensino sobre Apocalipse? João não tinha tido ainda a visão do Apocalipse. Aleluia! Ele tinha um canal de comunicação com o Pai. E quando ele lia os escritos, quando ele ouvia o que Jesus disse, ele entendia. De onde que Paulo tirou o ensino do Evangelho? Em Gálatas capítulo 1 ele diz assim: o Evangelho que eu recebi, não recebi de homem nenhum, não foi me ensinado, eu o recebi por revelação. Ele tinha certeza que Deus estava falando com ele. Ele tinha certeza que Deus estava falando com ele. E quando ele ia conferir na Torá, ele via que Deus já tinha dito aquilo, mas ninguém tinha entendido. Quando Deus falava com ele, ele sabia que Deus estava falando. E quando ele ia ver o ministério de Jesus, ele via o que ninguém tinha visto. A maioria das pessoas só aprende o que os outros dizem, mas Deus quer falar com você. Deus quer falar ao seu coração. Deus quer dizer para você e quer que você compreenda o que Ele está dizendo. Então, eu quero desafiar você a praticar o falar em línguas. Esse livro é um dos livros mais incríveis que o Senhor Deus colocou para que fosse escrito. Já fazia alguns anos que eu queria escrever ele. Mas o ano passado Deus falou para escrever sobre finanças. E nesse ano o Senhor permitiu que fosse colocado aqui aquilo que Deus tinha falado, ensinado e instruído. E eu gostaria muito que você lesse esse livro, mas lesse entendendo. Não é ler para fazer campeonato de leitura. Eu já li 280 livros, pastor, e o que mudou? Nada. Eu já li a Bíblia 20 vezes, e daí? E daí? Então as pessoas querem fazer sacrifício, de leitura da Bíblia. Esquece esse negócio, meu irmão. Entenda. Entenda. Quando Deus fala com você, uma palavra que Deus te dá, muda a tua vida para sempre. Quando você ouve a voz de Deus, uma orientação que Ele te dá, muda para sempre a tua vida. Você pode ler a Bíblia 200 vezes, se você não tiver a capacidade de entender a voz de Deus, você vai se encher de informação,
mas nada vai mudar. Mas a partir do momento em que você conhece a voz de Deus, e que você sabe que é Ele que está falando, e você entende o que Ele está falando, é impossível a tua vida não ser transformada. Então quero desafiar você a praticar o falar em línguas. Você precisa gerar esse costume na tua vida, de todos os dias você orar no Espírito. O que você está orando no Espírito não é sem sentido. Isso tem sentido no reino espiritual, tanto quanto o teu idioma natural tem sentido. E à medida que você for praticando isso, a voz de Deus vai se tornando cada vez mais clara para você. Amém?